Ei, bom dia, família. Louvem ao Senhor. Obrigado por se juntarem a mim e a Diana hoje novamente. Estou tão feliz por ter você conosco. Ela tem estado tão ocupada com outras coisas do ministério e tudo mais. Não tenho conseguido trazê-la tanto aqui. E eu disse a ela, hoje à noite você vai estar aqui comigo. Eu preciso de você. Então, estou feliz por você estar aqui. Eu amo muito você. Sabe, então vamos repassar algumas coisas. Olha, diga oi para todo mundo. Oi. Somos muito gratos. Sabe, é empolgante estar no ministério e nos esforçarmos como fazemos. Sabe, nós sabemos que Jesus está voltando, temos uma expectativa. As pessoas dizem: Brandon, você realmente acredita que Jesus está voltando? Mais do que tudo. Eu lhes digo, estamos nos últimos dos últimos segundos dos últimos dias. Jesus Cristo está voltando, senhoras e senhores, e é hora de vocês terem expectativa pelas manifestações e pela glória de Deus, ficando empolgados com o que Deus está prestes a fazer nestes últimos dias. Mas vou repassar um pouco do que vi no avivamento. Sabe, eu falei sobre os anjos e todas aquelas coisas e o óleo caindo do céu, e as pessoas dizem: Brandon, isso é um exagero total. E eu digo: sim, esse é o Deus que servimos, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas quero falar sobre hoje à noite e hoje, onde quer que você esteja, manhã, tarde ou noite, enfim. Quero falar sobre o que está acontecendo com a Rússia, o que sinto sobre essa cautela que tenho e o vale de decisões que o presidente Trump está tomando agora. E eu não quis dizer, sabe, quero dizer isso. A Diana e eu brincamos um com o outro, chamando-o de senhor, Magoo e coisas desse tipo. Não queremos desrespeitar o presidente. Nós oramos por ele. Amamos nosso presidente e estamos com ele. Mas só brincando, sabe? Eu diria que, mesmo se eu fosse amigo dele e saísse com ele, eu o chamaria de Senhor Magoo, porque ele sempre parece, no natural, que está prestes a cair de um penhasco e Deus o salva e ele vence o caso. O Senhor Magoo sempre foi vitorioso. Então não era que o Senhor Magoo fosse um idiota e o Senhor Magoo vencia. E era sempre tipo, como isso aconteceu? Era apenas a mão de Deus. Ou, sabe, é assim que você vê algumas coisas quando observa e pensa, ih, não sei, sabe? Será que isso vai acabar bem? Eu não sei, mas Deus sabe. E é por isso que digo que o Senhor Magu era um daqueles. Você ouvia no desenho animado quando estávamos crescendo. E ele andava na viga de aço e ela passava pela janela. E ele saía e atravessava para o outro lado, mas nunca se machucava. E você pensa, isso foi bem legal. Sabe? E é por isso que rimos. Nós chamamos de Senhor oração, muita oração. Muita oração. Então sabemos que o Senhor Magu vai ficar bem no final. E então nós simplesmente não vamos, eu não vou me preocupar com ele? Por que ele está falando com a Rússia agora? É aí que o que ele está fazendo, Senhor Magu? Não fale com a Rússia. Não quero desrespeitar, mas só digo que isso me fez pensar muito nisso sempre que leio esses artigos. E então eu entrei em contato com a Dom A. E eu disse: sabe, o que você acha do que está acontecendo? Ela disse: isso é o que meu pai profetizou sobre a Rússia. E eu vou passar esse clipe aqui em um segundo, mas eu quero repassar o que o Senhor nos mostrou. O que foi? Provavelmente lá atrás, não sei, o Braden pode mostrar um clipezinho disso. Mas eu vi uma experiência tipo Jason Bourne. Eu vi o Zelensky cheirando coca e ele tinha prostitutas ao redor dele. Eu vi que ele tinha 100 milhões em notas de US$ 100. E eles estavam em um avião e ele ia fugir. Mas havia um plano que estava sendo preparado para, nos próximos dias, junto com a Rússia e também com a América, removê-lo. Como uma experiência Jason Bourne. Então eu vi uma decisão tipo Jason Bourne sendo tomada. Quando isso aconteceu, eu vi a Rússia pegar metade da Ucrânia até Kiev. E eles trouxeram um novo governo que era pró-Rússia, pró-Ucrânia. E isso trouxe paz para a área. Porque o fantoche estava sendo manipulado pela União Europeia e pelo Macron, e ele estava olhando com seu nariz de Pinóquio, estava olhando para o Macron perguntando o que devemos fazer? O que devemos fazer?
Então eu achei isso meio interessante, porque sempre que eu tive a visitação com o Senhor e ele estava aqui na visão, eu vi um homem russo de bruços com uma touca preta e calças pretas, tudo preto, certo? E ele tinha aquele enorme. Então eu dou aquela palavra do que ouvi o Senhor dizer, e então ele vai e fica amiguinho da Rússia. Vamos unir nosso dólar novamente. Olha este artigo bem aqui. Agora, você vê o que a Rússia está dizendo hoje, que eles querem se unir à América e ao dólar, e eles estão querendo fazer isso. Então, o que está acontecendo com o BRICS se eles fizerem isso? Eles estão abandonando o sistema BRICS quando disseram: vamos ajudar Cuba com o próximo que eu vi bem aqui. Dá para ver isso. Então, Cuba e a Rússia estão querendo fazer acordos de petróleo e tudo mais. Então, o que está acontecendo com tudo isso? Isso é apenas uma cortina de fumaça? Porque eu vi o diabo da Tasmânia girando em torno de Putin, criando uma grande guerra com essa nova arma sobre Varsóvia que nunca foi usada antes. E ele estava com as mãos assim, olhando para as suas cartas. E ele disse: eu só preciso ganhar tempo para passar pela sua presidência e então farei a minha jogada. Porque ele estava procurando por uma liderança mais fraca. Então ele estava olhando para as suas 5 cartas de pôquer, e ele estava com cara de pôquer. Como vocês viram no desenho que fizemos, ele estava com as cartas de pôquer. Ele estava jogando e tentando descobrir qual seria a sua melhor jogada para vencer o jogo. Porque ele quer ganhar todas essas áreas de volta. O que era a antiga União Soviética e tudo aquilo naquela época, certo? Então nós vemos essas coisas. O que está acontecendo agora com a decisão dele? Será que isso é Será que isso é uma eu não sei como será que ele está sendo sorrateiro? Eu acredito que sim. Eu quero que vocês ouçam esta palavra de Kim Clement de tempos atrás, eu nem sei, ela não me disse a data disso. É uma palavra de 47 segundos. A outra coisa que o senhor me disse hoje, muito bom. Ele disse: Kim, diga ao meu povo para ficar de olho na Rússia, porque há um enorme engano que está ocorrendo e que ainda está por se revelar, e onde as pessoas até mesmo o abraçarão. Não tenho certeza do que é exatamente, mas vi esta mão saindo da Rússia e esta mão sendo estendida ao povo cristão e aos judeus, como se fosse um amigo. Não é um amigo. A Rússia não é amiga dos judeus e não é amiga dos cristãos. Não estou falando do povo da Rússia. Estou falando da administração e dos líderes. Eu vi o engano vindo da Rússia. Eu vi uma mão saindo como se fosse para apertar. E então, enquanto a mão era apertada por mantos roxos e vestes de religião, vi a mão se levantar. E então esmagando-os no pescoço. Então eu acho isso interessante. Eu acredito que a mão de que ele está falando é toda a perseguição que está vindo para a igreja. Perseguição vindo para os judeus, todas as coisas que eu vi, o antissemitismo, as coisas que estão prestes a eclodir em outro nível. Mas como eu disse, eu sei que ele fluía no profético. Eu vejo visões e acredito que as visões mudam através da oração. As coisas mudam as coisas. Agora, eu acredito que uma visão é muito diferente de um profético, assim diz o Senhor. Há muita gente que discorda de mim. Eu não me importo com o que você realmente acredita. É tudo o que você sente que o Senhor está te guiando e o que quer que você sinta é apenas o que eu sinto. Eu vejo muitas visões e o Senhor me mostra essas coisas através da oração. Ele disse: o seu trabalho é ter um canal de oração e dizer às pessoas o que está por vir, e você mudará as coisas através da oração. É isso. E é por isso que eu sempre vi isso como um vigia avisando as pessoas. Agora, será que é profético? Eu disse, tem uma lente profética. É diferente. Na minha opinião, mas eu me rendo à unção do profeta. E então ouvimos todas essas coisas acontecendo. Vemos essas coisas importantes acontecendo. Eu achei que foi muito interessante. Diana disse: você notou as pessoas no Twitter falando sobre tipo, postes elétricos no Super Bowl? Parecia que o Bunny era aquele no meio com a cruz e parecia que ele estava sendo como Jesus.
Eu me perguntei muito qual era o significado satânico por trás disso, porque o senhor disse que havia um grande significado satânico por trás do show do intervalo do Super Bowl. Bem, sabemos que há muitas Jezabéis correndo por aí, dançando e agindo feito idiotas, mas o que vimos com An, o cara que costumava ser o adorador do diabo, que nasceu de novo, estava diretamente em comunicação com o diabo. Ele fez um vídeo falando sobre o quão demoníaco foi o show do intervalo do Super Bowl. Agora, eu não assisti tudo, mas acho que foi interessante. Acredito que o nome dele seja John Hernandez ou algo assim. Eu não me lembro. O Braden pode colocar ali embaixo. Não sei muito sobre esse homem, mas achei interessante porque ele disse que havia muitas coisas satânicas no show do intervalo do Super Bowl. Agora, eu não assisti, Diana, foi um lixo. E então, sempre que você tem um bando de oferecidas correndo por lá, eu protejo e honro minha esposa. Eu vou olhar para o chão. É, foi ruim. E então, sabe, é constrangedor o tipo de lixo que tentam nos alimentar na internet ou na TV. Nossos jovens estavam tendo coisas de jovens e nossa igreja estava tendo um Super Bowl. Eu nem sei o que eles fizeram e como isso foi constrangedor com as pessoas da igreja. E ter qualquer pessoa com algumas das coisas que foram mostradas durante aquilo. Eu só estou dizendo a todos vocês: estamos em um tempo como nunca antes, onde o escuro está ficando mais escuro, mas a luz está ficando mais clara. Agora, repassando aquelas palavras proféticas, repassando o que o Senhor nos mostrou sobre o Centro Maves e ficando animado com isso. Mas há trevas e sinto grande cautela sobre este vale de decisão e as coisas que o que está acontecendo com o Trump agora. Eu disse que um grande antissemitismo surgiria nos dias à frente. Por quê? Porque acredito que Israel provavelmente agirá sozinho contra o Irã. Talvez eles ajam e nós os apoiaremos. Vocês vão lá e façam e nós apoiaremos vocês. Porque haveria tanto antissemitismo em todo o mundo, que a comunidade judaica se desenraizaria e quereria voltar para casa porque sentiam que suas vidas estavam em perigo sendo judeus em Nova York ou onde quer que fosse. Há algo que vai desencadear isso. O Senhor está nos avisando a outra parte. Bem, eu estava acordando e naquele estado entre o sono e a vigília, eu ouvi isto. Eu te disse que haveria um evento de bandeira falsa do tipo cisne negro que traria a atenção de volta para ABC, NBC, CBS, CNN, para dar credibilidade a eles, tentando recuperar a credibilidade deles, para conseguir uma base para fazer você sentir pena deles e querer voltar a assisti-los novamente. Vou dizer isso de novo. Eles vão tentar causar uma distração para fazer você olhar para cá, porque eles estão perdendo o seu público. E o Senhor disse: fiquem atentos a um grande evento nos próximos dias que fará vocês olharem mais para NBC, ABC, CBS, CNN. O que aconteceu nos últimos 2 dias? O que aconteceu nos últimos 2 dias? Agora, não estou tentando ser desrespeitoso com a senhora que foi sequestrada. De jeito nenhum. Mas eu quero que vocês sejam mais espertos. Pensem sobre isso. A senhora, o FBI, tudo isso é tudo sobre ela, a família dela e a rede para a qual ela trabalha. O que aconteceu com isso? Será que tem algo mais por trás disso? Faz sentido o que eu estou tentando dizer a todos vocês? Seria este o evento que atrai as pessoas de volta para clicarem neles em vez de verem tanto as redes sociais? Para dar a ABC, NBC, CBS mais uma base, um pouquinho de algo, depois um pouco mais de algo, um pouco mais, para dar a eles mais credibilidade. Sabe de uma coisa? Porque você começa a sentir pena do indivíduo. Você começa porque somos solidários. Ah, a mulher de 85 anos é muito triste. Isso é, cara, a mãe dela. Todo mundo assiste lá. Ah, mas aí você tem uma conexão pessoal, você nem a conhece, mas muita gente cria conexões pessoais através de histórias e das redes sociais, mesmo sem saber quem são essas pessoas.
através da Érica, através de todas essas coisas diferentes, e aí surgem escândalos sobre a Érica lá, e eles ficam falando sobre tudo isso. Eu simplesmente fico fora de tudo isso, fico mesmo, eu não ligo. As pessoas me mandam coisas. Ei, Diana, você precisa ler isso. E eu digo a ela, digo, Diana, temos que filtrar cada vez mais o nosso filtro. Isso faz sentido? Mas estou tentando dizer a vocês o que estou ouvindo. Lembrem-se dos eventos para dar para recuperar isso aqui, um truque de mestre. O inimigo vai tentar fazer isso de alguma forma. E eu pensei, o que faria as pessoas quererem assisti-los novamente? Como eles farão isso sutilmente? Como eles fazem isso sutilmente? Outro evento como o 11 de setembro? Eu não sei. O que faz com que eles se tornem a vítima? O que faz o povo americano sentir um pouco de pena deles? É uma coisa só ou são várias coisas? Mas o Senhor disse que isso estava vindo porque a mídia alternativa, como Alex Jones e Benny Johnson e alguns desses outros, estão atraindo tanta atenção. Os canais deles estão explodindo, 6 milhões de visualizações, tudo isso. E então eu voltei e estava olhando qual é a média de visualizações no Google para algumas dessas redes de TV, como a televisão cristã. E eles disseram que a média de visualizações em todo o canal por um dia assistindo eles falarem era de apenas 150 mil. Nem sequer mais de 1.150.000. E eu não vou dizer quem era, mas eu vi uma organização cristã. O principal deles era 150 mil na TV por dia. E eles têm milhões de dólares em custos fixos. E eu pensei, certamente isso não pode estar certo. Mas quando você olha o que dizem sobre quanto por dia, a CNN e alguns desses outros lugares são apenas alguns milhões. Eles estão perdendo o público deles. Eles estão perdendo. Mas quando você olha a contagem de vídeos do Benny Johnson e os inscritos e as visualizações que ele tem em um vídeo, é na casa dos milhões. Alex Jones na casa dos milhões. Eles estão pegando as pessoas que estavam aqui e tirando do grupo. Então, como trazem essas pessoas de volta? É isso que estou tentando dizer. O Senhor disse que o que querem fazer nos próximos dias é conseguir uma base na mídia, na alimentação, na política, porque precisam fazer você acreditar e pensar que são confiáveis de novo. Porque eles perderam a credibilidade deles. E as pessoas no mundo, não apenas o corpo de Cristo, estão dizendo: chega. Então estamos vendo isso. E então vamos ver o que acontece nos próximos dias. O Senhor disse: observem 2026, 2027 e 2028. E eles dirão que haverá mais pressão no YouTube para censurar o que esses grandes artigos de notícias da plataforma YouTube, essas estações de mídia de notícias, poderão dizer porque tirarão o AdSense deles e coisas assim. As pessoas dirão: escute, você vai dizer o que queremos que diga na nossa plataforma ou vamos tirar isso de você? E foi isso que eu vi acontecer. Então eu só queria repassar isso, porque essas são as coisas que eu vi. Então vemos todas essas coisas acontecendo, isso é grande, é muita coisa. Mas eu não quis me apressar em apenas lançar vídeos sobre algumas dessas coisas, porque está tudo muito incerto. Eu sinto isso. Há uma mudança na maré. Há algo acontecendo neste vale de decisão agora. Há algumas decisões muito, muito importantes sendo tomadas enquanto Benjamin veio à Casa Branca ontem ou anteontem, seja lá quando foi. Pessoal, foi isso que eu vi. Uhum. Foi sobre isso que o Senhor nos avisou. Chegamos. É hora de acordar. O que virá em 2026? Como será o resto do ano? O que veremos com esses 250 anos? E eu lhes disse, com as experiências de amanhecer violento e abalos em nossa nação, abalos na Europa, o euro e as pragas, e as coisas com o biolaboratório e tudo e o que a Dynasty poderia trazer, era um biolaboratório que acabou de ser descoberto, e ele fazia experimentos com ratos e tudo mais, e eu fiquei tipo, ó, isso é loucura, isso é coisa, isso é tipo, isso não é um filme do Batman. Isso é coisa da vida real.
não é como ver o Homem-Aranha e quem é o novo vilão. Isso é real, isso é coisa séria. Quem é o professor Xavier ou quem quer que seja? Sabe, eu não sei, sabe, tipo, você vê alguns desses, o Super-Homem tinha os vilões e você pensa: "O que que está acontecendo?". Isso é uma estranheza de super-herói na vida real, sabe? Eu não sei. Eu tento apenas analisar isso. Então, sabe, mas amamos cada um de vocês e estamos muito gratos por estarem aqui. Estamos mesmo. Como eu disse, eu estou apenas observando. Eu sinto um alerta, eu sinto aquela grande tempestade na costa leste. Eu lhes disse: vi armas biológicas sendo levadas da Rússia para Cuba. Será que é agora que eles estão fazendo isso? E eles as colocavam no subsolo, dizendo: guardem-nas aqui. E era no meio da noite, o tráfico e as coisas. E aqui vemos a Venezuela e tudo isso acontecendo. Será que tudo isso está se concretizando? Onde você baixa a guarda? Presidente Trump, cuidado em quem você confia. Cuidado com quem você deixa entrar no seu círculo íntimo. Tenha cuidado. Quem diz estende um ramo de oliveira para você, dizendo que quer ser seu amigo, mesmo tendo sido seu pior inimigo. Lembre-se de quem está no seu círculo íntimo e em quem você está confiando. Não confie tão facilmente. Fique atento a quem está no seu círculo íntimo. E quando se trata disso, não aceite conselhos dos ímpios. É muito importante. Porque basta uma decisão errada para fazer o castelo de cartas desmoronar. China e Taiwan. Todas essas coisas importantes. Vamos orar e tomar a ceia. Esta é a minha parte favorita. Sabe, sempre que eu falo, tento ser o mais breve possível. Então, Pai, nós apenas elevamos este corpo diante de Ti. Estamos tão gratos, Pai, por este tempo de oração e apenas por Te buscar, Deus. Estamos apenas gratos. Estamos muito gratos por onde estamos nestes tempos finais. Eu realmente acredito. Pai, estamos naquele ponto que, como o Senhor disse em setembro, estamos no ponto sem volta. Que estamos prestes a ver uma aceleração de coisas como nós, tipo, vai ser choque e pavor. E, Senhor, sou tão grato. Senhor, a vida, não quero olhar e dizer, a vida é ruim, Senhor. Estamos prontos para sair daqui. Somos tão gratos, só estou ansioso para estar com o Senhor. Não pela morte, mas pelo arrebatamento da igreja. E sou tão grato, Pai, que o Senhor está voltando e nos reuniremos com todos os nossos entes queridos. E que dia glorioso. Oh, que dia de regozijo será esse. Quando todos chegarmos ao céu, cantaremos e gritaremos a vitória. Quando todos chegarmos ao céu, não é maravilhoso? Vai ser emocionante. Vai sim. Tudo pelo que já acreditamos, tudo isso será completo. Apenas em nossos corpos, um corpo glorificado, tudo estará diante do nosso Rei. Jesus Cristo está vindo. Eu só anseio por isso. Sabe, somos tão gratos e tomamos este corpo, Pai, e te agradecemos, Senhor, pois este é o momento em que todos estão focados no amor. Agora dizem que, sabe, focamos no cupido e nessas coisas. Não, eu só olho para nós. Eu simplesmente amo minha esposa. Temos um tempo, apenas um dia extra para nos amarmos. Senhor, temos um dia extra de apenas ser uma lua de mel. Sabe, acho que é um bom momento para refletir e reacender o fogo no seu casamento. Você não precisa acreditar em toda essa estranheza. Nós apenas nos amamos e é um bom dia para dar carinho à sua esposa. Qualquer dia é bom para amar sua esposa, mas especialmente no dia dos namorados, para tentar ser extra especial, sabe? Eu não sei. Eu acho que é sempre bom tentar. Então é tipo, eu digo, semeie amor no casamento, semeie amor na pessoa com quem você está, que deu a vida dela a você, para te dar filhos ou o que quer que seja, sabe? Faz sentido o que eu estou dizendo? Uhum. É importante. Acho que os homens não precisam ser caretas. Seja divertido, divirta-se. Seja espontâneo, sabe? Ame seu cônjuge.
Ame sua esposa. Ame seu marido. Orem um com o outro. Honrem um ao outro. Eu realmente acredito, eu sempre sinto quando há um fluir no espírito. Eu sempre digo, ok, Diana, temos que orar mais juntos, temos que ler mais juntos. Dá pra sentir. E quando você está em um relacionamento de aliança e estão se esforçando juntos, Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. sim, Mateus 18:20. Então aí está. Leia mais uma vez. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Certo. Toda glória a Deus. E eu creio que é isso que acontece quando você ora com sua esposa e ora com seu marido. E você diz, bem, eu não tenho ninguém. Bem, nós seremos os seus dois. A Daiane e eu concordaremos com você. Você diz, bem, eu sou solteiro. Eu não tenho marido. Eu não tenho esposa. Nós concordaremos com você. Sim. É por isso que estamos aqui. Estamos orando com você para concordar com você. Você diz, bem, eu sou mãe solteira. Eu sou pai solteiro. Eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém para concordar. Eu não tenho um cônjuge. Eu não tenho tudo isso. Bem, a Diane e eu concordaremos com você. Nós oramos e concordamos e dizemos: ei, tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo o que for desligado na terra será desligado no céu. Cremos no poder da aliança. Nós cremos no poder da oração. E cremos que sempre que concordamos, qualquer coisa pode ser feita. Certo. Dois concordando juntos. Certo. 3 concordando, 4 concordando, 5 concordando, não sei. Mas eu apenas creio de todo o meu coração, Certo. pois muitas mãos tornam o trabalho leve. E é assim que estamos nestes tempos finais, apenas crendo juntos como crentes que creem, permanecendo juntos e sendo uma família. É por isso que dizemos bom dia, família. Nós acreditamos nisso. É isso que somos, o corpo de Cristo. As pessoas dizem, eu sou católico. Eu amo os católicos. Eu quero que eles venham para cá. Nós amamos a igreja de Cristo. Nós queremos os batistas. Nós queremos os. Não se trata apenas de sermos carismáticos aqui. Nós queremos o corpo de Cristo? Agora você diz, bem, Brandon, você diz certas coisas. Sim, eu creio em certas coisas, mas digo isso por amor. Você diz que não concorda comigo. Tudo bem, podemos concordar em discordar em algo, assim como nem sempre concordo com o que alguns da minha família estendida diz. Você não precisa concordar com todos. Algumas pessoas, eu tenho tias que acreditam em toda a tribulação e coisas assim. E você diz, eu concordo em discordar de você, mas ainda te amo. E é por isso que eu acho incrível que quando você pode simplesmente amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças, não precisamos ser malvados. Você não precisa ser uma irmã da prancheta e ficar implicando com as pessoas. Apenas diga, ei, nós amamos vocês. Não precisamos concordar em tudo. Tudo bem. Você tem direito à sua opinião. Mas ainda amamos você. E eu acho que é nisso que neste dia podemos focar no amor. O amor não leva em conta o mal sofrido enquanto nos preparamos para entrar no dia do amor. Sabe, Deus é amor. Nós amamos amor, 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 todo meloso. Sabe, Deus é amor. Ande em amor nos dias que virão, porque eu acredito na fé, a Bíblia diz. A fé opera pelo amor. E se você não está andando em amor, e se você sente que sua fé está estagnada, verifique seu caminhar em amor. Eu nem sempre concordo com o que as pessoas dizem e pregam no púlpito, mas se você tiver que comer o feno e cuspir os gravetos, o irmão Radim dizia isso o tempo todo. Há algo bom que você pode encontrar em qualquer coisa, mas você tem que comer o feno e cuspir os gravetos. E é isso que fazemos. Encontre livros que ajudem você a crescer. Então, Pai, nós te agradecemos. Não sei, tem um pouco mais, mas Pai, eu te agradeço, Pai, pelo corpo. E nós o tomamos agora mesmo. Cremos que recebemos o teu poder de cura que flui dentro de nós em nome de Jesus. Tomamos o sangue. Aplicamos o sangue. E o sangue faz muito por nós. Aplicamos o sangue, clamamos o sangue sobre nossos lares. Clamamos o sangue sobre nossas finanças. Chamamos as coisas que não são como se já fossem. Declaramos bênção, crescimento, multiplicação e favor sobre tudo o que pusermos as mãos. Te agradecemos, Senhor, pelo Deus que servimos, que somos abençoados. Temos crescimento, temos favor.
Chamamos as sementes que semeamos, sementes financeiras que semeamos. Clamamos por uma colheita sobre elas, 30, 60 e 100 vezes mais. Eu falo com as sementes que eu semeei. Vocês não ficam mais adormecidas. Vocês brotam muitos frutos em nome de Jesus. Agora, anjos do Senhor, te agradecemos, Senhor. Vão, espíritos ministradores, e façam com que isso aconteça em nome de Jesus. Eu chamo a minha colheita uma colheita farta e linda, cheia de bênçãos financeiras. Agora, Deus, eu te agradeço, Senhor, por onde semeei semente ruim e precisamos de uma falha na colheita. Eu chamo falha. Na colheita, em nome de Jesus, me arrependo das sementes ruins que plantei. Obrigado, Senhor. Elas são lavadas no sangue. Pai, chamamos essa falha na colheita dessas sementes. E te agradecemos, Senhor, pelas que semeamos, que eram ruins. Chamamos essa falha na colheita. Dizemos que a tua bênção e graça as cobrem em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, que a tua mão está sobre essas sementes boas e as sementes ruins estão secando e sumindo. Os pássaros as estão comendo, porque não queremos colher as coisas ruins. Tempo de semeadura e colheita nunca cessam. O que o homem semear, isso também colherá. Você tem a semente boa e tem a semente ruim. É disso que eu estou falando. Você pensa, bem, na minha está tudo bem. Conversa fiada? Há períodos há momentos em que você pode ter semeado sementes ruins. Você pode ter tratado alguém mal. Pode ter falado mal com alguém. Existem sementes ruins. Você pode ter feito algo errado, ou sei lá, e tratou alguém com desrespeito, ou os prejudicou nos negócios. Eu não quero colher o mal. Pai, pedimos arrependimento por essas coisas. Entende o que eu digo? É disso que eu estou falando. Você não sabe. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo sangue. Agora é aí que clamamos pelo sangue e valorizamos o sangue, e o sangue nos valoriza. Aplicamos o sangue de Jesus sobre nós em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo clima. Te agradecemos, Senhor, pela chuva. Te agradecemos, Senhor, pela colheita. Te agradecemos, Senhor, pela grama crescendo e as árvores, e todos os pássaros e todas as coisas belas que nos providenciou. E está quase na primavera. E somos tão gratos, Pai, que o tempo está ficando ainda mais bonito agora. E Deus, te damos louvor e glória por isso agora, em nome de Jesus. E tomamos este sangue e aplicamos o sangue em nome de Jesus sobre nós. Amém e amém. Agora, Senhor, te agradecemos por isso. Pai, eu te agradeço, Senhor. Agora clamo o sangue de Jesus sobre qualquer coisa que queira nos mostrar se houver algo sem interrupção ou impedimento de qualquer espírito satânico ou demoníaco. Eu aplico o sangue de Jesus sobre o nosso tempo de oração. E te agradecemos, Pai, que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E, Pai, eu clamo o sangue de Jesus sobre nós. E não somos enredados por espíritos familiares, porque estamos sempre perto da videira. Obrigado, Pai. Somos tão gratos, Pai, por tudo o que fizeste e tudo o que continuas a fazer. E nos rendemos à unção do profeta. Eu me rendo, e o que quiser me mostrar, Pai, para avisar o povo, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai, atraímos para desviar. Nós não te usamos, Tu nos usas. Tu nos usas. Não se trata de nós tentarmos te usar. Pai, somos um vaso, Tu és o oleiro. Nós somos o barro. Nós nos humilhamos diante de Ti hoje, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Que assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Eu te agradeço, Pai. O que pode lavar o meu pecado? Nada além do sangue precioso de Jesus Cristo. O que é que pode realmente me restaurar de novo, trazendo renovação e esperança para o meu coração?
Nada além do sangue de Jesus pode me salvar. Nada mais tem esse poder. Oh, precioso é esse sangue tão puro e tão forte que me lava completamente. É o fluxo que me torna branco como a neve, limpo, renovado, sem nenhuma mancha. Só o sangue de Jesus, tão precioso, pode fazer isso por mim. Nada mais. Absolutamente nada além do sangue de Jesus. Eu não conheço nenhuma outra fonte, absolutamente nenhuma, que possa trazer salvação, perdão ou redenção para a minha vida. Nada, realmente nada, além do sangue precioso de Jesus Cristo é capaz de me purificar, de me transformar e de me dar uma nova esperança. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Nós clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre cada um de nós aqui. Te agradecemos, Senhor, por estarmos sempre no lugar certo, na hora certa. Houve uma missa para as famílias na Colômbia Britânica que sofreram o tiroteio em massa e todas as pessoas onde tudo aquilo aconteceu. Pai, eu te agradeço, Senhor, que essas coisas parem, que clamamos o sangue sobre nossos filhos quando eles vão para as escolas, que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas não chegará a nós. Assumimos nossa autoridade sobre nossos distritos escolares. Assumimos autoridade sobre onde nossos filhos vão à escola. Clamamos o sangue de Jesus sobre nossos filhos hoje. Te agradecemos, Senhor, porque eles entrarão na escola e a luz de Deus brilhará sobre eles. Tanto que o professor dirá: há algo de diferente na sua filhinha, no seu menino. E você dirá: é porque eles têm Jesus. Porque eles estão tão acostumados com pestinhas ao redor deles. Eles dirão: há algo de bom nos seus filhos. Por quê? Porque eles se destacam acima de todos os outros. E a glória do Senhor resplandece sobre seus filhos. Levanta-te e resplandece, pois a luz chegou. E a glória do Senhor resplandece sobre nossos filhos, nossas esposas, meu marido. Cremos que os anjos do Senhor se acampam ao redor deles em nome de Jesus. Pai, que tu vás à nossa frente e prepares o caminho. E se tu disseres, não vá hoje, algo vai acontecer. Estamos prontos para te ouvir, Senhor. Estamos prontos para te ouvir e obedecer. Que quando tu dizes, não vá por aqui, nós te ouvimos. Tu nos disseste em tempos passados, disseste, haverá dias à frente, que se você não me ouvir atentamente sobre certas decisões que tomar naquele dia, haverá pessoas que não estarão lá naquela noite. Elas irão para casa cedo porque não seguem a voz do Senhor, devido ao quão sombrios são estes dias. Se você tem esse discernimento interior, pois muitos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu creio, ou as filhas de Deus, e creio que se você for guiado pelo Espírito de Deus, ele o guiará a toda a verdade. Você não precisa de uma voz profética para lhe dizer o que fazer. Nós agora, em nome de Jesus, viemos diante de ti, Pai, com ousadia, sabendo que os guiados pelo Espírito de Deus são filhos e filhas de Deus. E seremos guiados por aquela paz que excede todo o entendimento. Tu disseste, siga essa paz interior. Siga essa paz que excede todo o entendimento. Nós seremos guiados pelo Espírito de Deus hoje. E quando tu falares, ouviremos a tua voz, e a voz de um estranho não seguiremos. Tomamos autoridade sobre toda missão demoníaca, toda trama, todo plano, toda busca de maldade em relação à minha vida, em relação ao nosso ministério, em relação às pessoas neste canal. Cremos, Pai, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus, e serão guiados sobre onde devem morar, onde devem trabalhar, onde devem ir à escola ou à igreja. Eles serão guiados pelo Espírito de Deus. Você diz, ei, não é para você estar em qualquer igreja que queira estar. Você deve ser guiado pelo Espírito de Deus, pois eles são as filhas e os filhos de Deus. Pai, creio que somos guiados pelo Espírito hoje sobre onde devemos estar na igreja, onde devemos morar, onde devemos trabalhar. Não é o que pensamos. É porque somos guiados pelo Espírito de Deus. Você diz, bem, eu não sei sobre isso. Eu sei, é o que a palavra diz. A palavra diz, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. Eu acredito nisso. Somos seus filhos.
Somos seus filhos e seremos guiados pelo seu Espírito hoje em relação a onde devemos morar. Você diz, bem, eu não quero morar ali. Bem, o Senhor disse para morar ali, eu vou obedecer. Eu oro e obedeço. Bem, ele disse, eu quero que você se mude para Timbuktu. Ok, pai, estou a caminho de Timbuktu. Não sei onde fica, mas estou a caminho. Bem, eu não gosto porque não tem aquela loja onde eu gosto de comprar. Oh, sou guiado pelo Espírito de Deus porque ele tem tudo o que é perfeito. Cada plano, tudo o que ele tem para você é perfeito. E ele conhece o seu futuro mais do que você conhece o seu passado. Então serei guiado pelo Espírito de Deus. Tu disseste, ei, eu quero que você trabalhe aqui neste lugar. Eu lhe darei favor lá e você será o gerente. Você será o dono dessa empresa antes que tudo termine. Vá lá. Ó Pai, sou guiado pelo seu Espírito. Não conheço aquela empresa, mas nem preciso, pois sou guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, a paz que excede todo... Vá com a sua paz. Se você tem tormento, o medo traz tormento. Mas o perfeito amor lança fora todo o medo. E por isso eu digo agora, em nome de Jesus, eles serão guiados pelo Espírito de Deus hoje. Serão guiados pelo Espírito de Deus sobre onde devem estar. Estarei no lugar certo, na hora certa, fazendo tudo o que o Senhor tem para mim. Todo santo dia, em cada momento acordado, estarei onde Ele me chamar, pois sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu creio, Pai, que eles são guiados, assim como a Daiane e eu somos guiados. Nós oramos juntos, assumimos nossa autoridade, usamos nosso livrinho de autoridade e exercemos autoridade sobre o diabo todo dia. Somos guiados pelo Espírito. Você diz, não vá lá. Não questione. Isso pode ser algo que salve a sua vida. Não vá àquela loja Sprout hoje ou não vá ao Walmart hoje. Não venha por aqui. Eu quero que você vá por ali. Por quê? Bem, tem uma senhora ali que precisa de oração. Lembro quando a pastora Candice disse, ela disse no Walmart, porque Deus falou, quero que fale com a mulher de suéter vermelho. E ela ficou na loja do Walmart por mais de 45 minutos, esperando pela mulher do suéter vermelho. Ela disse, bem, ela não queria parecer boba. Então ela pegou uma pecinha de roupa da prateleira para ir até lá. E ela foi até o caixa e ia pagar. E a moça no crachá dela estava com um suéter vermelho, um suéter de Natal ali. E ela disse, meu Deus, o suéter vermelho. Ela disse, posso orar por você? Ela começou a falar com ela. O filho dela foi diagnosticado com câncer estágio 4 e estava morrendo. Então a pastora orou por ele e impôs as mãos nela ali na fila. E o poder de Deus entrou naquela mulher. Ela começou a chorar. Tinha uma fila inteira de pessoas prontas para pagar. No caixa, prontas para sair dali. Eu não tive medo. Não me importei com o que pensariam. Eu ia apenas obedecer ao que Deus me chamou para fazer. Então ela disse, impus as mãos neles, orando por eles, sabe? Apenas crendo. O filho da mulher foi totalmente curado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, liberto do câncer. Ela voltou e ouviu o testemunho dela. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus, e você está no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer. Você pode não entender na hora, pode estar parado no corredor do Walmart. Ele disse, quero que esteja lá procurando o suéter amarelo ou algo assim. Você só precisa ouvir e ser guiado pelo Espírito de Deus. E eu creio que é tipo, bem, quero que deixe o Johnny no treino mais cedo hoje. Bem, não entendo o porquê, mas sou apenas guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que... Eu te agradeço, Senhor, por sermos assim. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu chamo à existência as coisas que não são como se já fossem. Se você diz, bem, eu não ouço a Deus hoje. Eu declaro seus ouvidos aguçados, cheios de vida, cheios de vitória, que em tudo você seja guiado pelo Espírito de Deus. Porque eu sou dele e ele é meu. Eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo. Cristo habita em mim ricamente pela fé. Eu recebo isso em nome de Jesus. Satanás, cale a boca e saia daqui. Eu faço o que a Bíblia me manda fazer. E eu digo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá em nome de Jesus. E eu me submeto a Deus agora, dizendo, ei, eu sou teu e tu és meu.
Então, em nome de Jesus, diabo, saia daqui e pare de me atormentar. Eu não estou te ouvindo. Bem, você nunca vai conseguir. Você sempre será pobre. Você nunca vai ter nada. Seus filhos sempre serão pagãos. Você sempre terá um marido que é ruim para você. Você sempre terá uma esposa que não é boa para você. Ah, calha a boca, diabo. Eu me submeto a Deus. Eu te resisto em nome de Jesus e você fugirá. É o que a Bíblia diz. Então estou me submetendo porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos e as filhas de Deus. Eu estou submetido ao meu Pai. E eu te ouço, Senhor. Eu te ouço, Pai. Meu bom Senhor, eu te ouço, Senhor. E eu te agradeço, Pai. Tu vais me guiar a tudo o que eu preciso. A cada coisa. João 16:13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele nos mostrará as coisas que virão. É isso que temos neste canal. Ele nos mostrará as coisas que virão. Diga mais uma vez. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o porvir como o vigia no muro. E é por isso que somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele nos mostrará as coisas que virão. Ele nos mostrará as coisas que virão. João 16:13. Eu creio, Pai, que o Senhor está nos mostrando o que está por vir. Pai, sobre a América, sobre o nosso presidente, nós o levantamos diante de Ti nas decisões que ele está tomando agora. Em nome de Jesus e da Bíblia, o Senhor disse em Tua palavra para não seguir o conselho dos ímpios. E eu oro em nome de Jesus por conselhos piedosos ao redor dele e que ele não seja um Mister Magoo. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque ele será vitorioso em tudo o que fizer, porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Eu te agradeço, Senhor, para que Donald Trump tenha uma experiência no caminho de Damasco. Tu o sacodes na hora da meia-noite. E eu te agradeço, Senhor, por trazê-lo à humildade diante de ti, que ele se humilhe sob a mão poderosa de Deus. E no tempo certo ele o exaltará. E eu digo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o seu caminho é endireitado. Que no vale da decisão ele esteja tomando as escolhas e as decisões certas sobre a América e onde devemos estar como nação. Eu oro por sua mente, que ele não tenha uma mente reprovável, mas que tenha uma mente cheia da palavra de Deus e uma mente que seja a mente de Cristo. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não lhe deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é verdadeira. E, Pai, se nos deleitarmos em ti, tu nos darás os desejos do nosso coração. Nós nos deleitamos em ti agora mesmo. E o desejo do nosso coração, Pai, é ter uma nação que arda pelo amor de Deus, pela glória de Deus. Que a nossa nação seja uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Que, Pai, que a nossa nação seja uma nação que tenha a glória do Senhor sobre ela. E se estamos nos levantando e brilhando porque a luz chegou, que esta seja a geração que não provará a morte. Que seremos a geração que verá a vinda do Senhor Jesus Cristo e levantamos os olhos, pois sabemos que a nossa redenção se aproxima. Cremos, Pai, que esta é a geração que verá o glorioso derramamento pelo qual sempre acreditamos. Veremos os mortos ressuscitarem, veremos os olhos cegos se abrirem, veremos e ouviremos os ouvidos surdos se abrirem, veremos os mortos ressuscitarem, veremos os endemoninhados serem libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E te agradecemos, Senhor, porque o maior vive dentro de nós. E temos uma coluna firme como uma barra de ferro, e não nos curvaremos e não dobraremos nossos joelhos diante da agenda demoníaca da Agenda 2030. Não dobraremos nossos joelhos a isso. Permanecemos firmes em nome de Jesus. E chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem.
e dizemos que esta nação está se levantando em nome de Jesus, proclamando que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está vindo e ele vem em breve. E te agradecemos, Senhor, por podermos ser os únicos, pois a colheita é farta e os trabalhadores são poucos. Mas, Senhor, unge nossas mãos para trazer a colheita, maior do que qualquer geração já viu antes. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque ainda não terminaste com a América, não terminaste com a Europa, não terminaste com a África, não terminaste com a Ásia, não terminaste com a América do Sul, não terminaste com o México. O Senhor não terminou com o Canadá. O Senhor não terminou, Pai. O Senhor abala as nações para a sua glória. Nós clamamos por isso agora mesmo. A colheita é farta. A colheita é farta. E eu digo, a Bíblia diz que Satanás cegou os olhos do incrédulo. Mas segundo Efésios 1:18, que os olhos do entendimento dele sejam iluminados. Agradecemos, Senhor, que os olhos do entendimento dele sejam iluminados hoje. Tire as mãos dos olhos dos incrédulos hoje, diabo. Você não terá nossos entes queridos não salvos. Nós os declaramos nascidos de novo em nome de Jesus. Nós os declaramos livres. Nós os declaramos curados. Nós os declaramos libertos. Dizemos que eles não provarão o inferno. Eles virão para o céu comigo. Dizemos em nome de Jesus, nossos filhos se levantarão e serão criados em nome de Jesus. A Bíblia diz, ensina os filhos no caminho, na palavra e no caminho em que devem andar. E quando envelhecerem, não se desviarão dele. E clamo pelas sementes que semeamos nas crianças para lhes ensinar a palavra, para que, Pai, elas deem muito fruto em nome de Jesus. E declaramos nossos filhos em chamas por Deus. Declaramos nossos filhos e netos em chamas por Deus, em nome de Jesus. Não nos curvaremos aos espíritos demoníacos e não cederemos. Permaneceremos firmes em nome de Jesus e temos a gloriosa glória dentro de nós. Eu te agradeço, Pai, em relação às eleições. Clamamos para que as eleições sejam uma poderosa onda vermelha. Pai, não uma onda vermelha política, mas uma onda de sangue, uma onda de glória, uma onda da glória do Senhor em relação a 2026. Que não entremos em 2026 no status quo, mas seremos uma igreja comprada pelo sangue, a igreja, os remidos. Que tenhamos uma grande reunião de oração em 17 de maio, ininterrupta e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca. Clamamos por um grande avivamento sobre esta nação, um grande avivamento de arrependimento de volta aos nossos púlpitos em nome de Jesus. Que cada um de nossos pastores comece a pregar o arrependimento e a santidade de volta na igreja, como deveriam em nome de Jesus. Agradecemos, Senhor, que este avivamento comece conosco. O avivamento começa em nossa casa. O avivamento começa em nossas escolas. O avivamento começa em nossas igrejas. O avivamento começa em nossos shoppings. O avivamento começa em nosso mercado local. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de cada plano dos ímpios o Senhor se ri. O Senhor está rindo dos planos dos ímpios hoje. O Senhor está rindo dos planos do inimigo. Enquanto eles tentam fazer todas essas coisas que fizeram nas Olimpíadas e no Super Bowl, o Senhor ri dos planos do diabo. Porque os seus planos, Pai, farão com que os planos deles deem em nada. Embora venham contra mim por um caminho, fugirão diante de mim por 7. É o que o Senhor diz. Tentam vir contra nós por um caminho, fugirão diante de nós por 7. Eu te agradeço, Pai, que a igreja gloriosa está se levantando. Nós os declaramos salvos. Nós os declaramos libertos. Declaramos o presidente Trump protegido hoje. Agradecemos, Senhor, que nenhuma arma forjada contra a vida dele prosperará. Colocamos anjos ao redor dele agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, ao redor dos filhos dele, ao redor dos netos dele. Pai, que os anjos os protejam hoje. Te agradecemos, Senhor, porque somos abençoados. Te agradecemos, Senhor, porque somos prósperos. Te agradecemos, Senhor, porque estamos curados, íntegros e bem em nome de Jesus.
e chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. Que este é o tempo para a Igreja Gloriosa se levantar, Senhor. Nós cremos. Nós cremos, nós realmente recebemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Aplicamos o sangue e ouvimos a tua voz, e a voz de um estranho não seguiremos. Vocês todos se firmam nisso hoje? Vocês todos creem nisso? Vocês têm que ser crentes que creem. Não somos mendigos. Notaram que eu não implorei nenhuma vez? Ó Deus, o Senhor não vai fazer? Não, usei minha autoridade e falei com a situação. Uso as escrituras para sustentar. Encontre a escritura que se aplica ao que você está crendo e use a escritura como uma espada contra o diabo. Você não é um crente que implora. Você é um crente que crê, que tem autoridade de crente, que caminha e pisa sobre serpentes e escorpiões e nada, de modo algum, lhe causará dano. Se você não usar a palavra contra o diabo, ele tentará te convencer a desistir de tudo e do que a palavra representa. Você tem que conhecer a palavra. E quando essa palavra sair da sua boca, como estava saindo da minha, você apenas a declara. E você diz: esta é a palavra em que estou crendo bem aqui. Posso nem sempre saber o endereço, como eu chamo, mas conheço as frases. Mas creio de todo o meu coração que esta é a palavra. Diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A primeira parte disso é: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Está tudo ligado à palavra. Orações baseadas nas Escrituras são respondidas. Ache a Escritura, que se refira ao que você está acreditando. Onde é que está? 1 João 5, Não primeira, só João 15:7. João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Viu? É importante. Pai, eu te agradeço, Senhor, conforme João 15, 7, a palavra é vida, basicamente. E essa palavra sendo orada, vai trazer os resultados que eu procuro. Conforme aquele 15, João 15, 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, nós cremos, nós recebemos em nome de Jesus. Lares piedosos, casamentos piedosos, filhos piedosos, finanças piedosas. Você não precisa ser implacável como o mundo quando se trata de finanças. Tenha discernimento com quem você faz negócios. Bem, eu vou fazer negócios por aqui. Não. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. E você pode vender uma casa para eles ou o que for. Mas eu não vou entrar em aliança de negócios quando se trata dos pagãos. Eu busco o melhor que posso para me alinhar com pessoas da palavra, tanto quanto puder. Ser parceiro de negócios com o mundo, como ser, sabe, como amigos do peito, não. O máximo que você puder não fazer isso, não faça. Tente se alinhar com pessoas que são baseadas na palavra. E até alguns deles não são o que você pensa que são. Eu aprendi. Mas é por isso que eu só sigo o que o Senhor me manda fazer. Eu trabalho para mim mesmo. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor, mas trabalhe para si, não com, sabe, tente achar pessoas. Eu aprendi que muita gente só tenta te passar a perna direto. Ore pelos bebês deles hoje, não é, querida? Tudo bem.
Vamos orar por filhos de Deus para que até o fim do ano, se você não podia ter um bebê, digamos que não podia ter um bebê, e você diz: "Ei, eu creio em Deus por filhos. Eu quero um filho de Deus como o Braden. Eu quero uma filha de Deus. Eu quero gêmeos. Eu quero trigêmeos. Eu não sei. Creio em Deus." Senhor, elevamos estes pais diante de ti, Pai. Te agradecemos por aqueles que creem em Deus, que creem em ti por filhos, e esse é o desejo mais profundo do coração deles. Senhor, te agradeço porque tu vês e curas o que falta, o que está quebrado. Sobrenaturalmente, pelo poder de Deus, o mesmo. O mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos habita em vós o mesmo Espírito Santo. E te agradeço por esse maravilhoso e poderoso poder que neles habita, esse mesmo poder de milagres que vai criar o que precisa ser criado. Obrigado. Se falta uma trompa de Falópio, ou se há algo que eles não têm que precisam ter para ter este bebê, te agradeço porque esse poder de milagres está neles. Desse mesmo poder do Espírito Santo, que te ressuscitou dos mortos, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita neles. E que o que quer que falte, o que quer que esteja quebrado, seja restaurado em nome de Jesus. Te agradeço porque o útero delas está em perfeita saúde. As trompas de Falópio estão onde deveriam estar. Que haja qualquer coisa que o ventre esteja correto, que tudo, que não haja Abortos espontâneos? abortos espontâneos. As gravidezes sejam normais, que elas levem até o fim. Em nome de Jesus, e oramos pelos órgãos reprodutores do homem e pelas partes reprodutoras do homem. Te agradecemos porque tudo o que precisa acontecer, que deve acontecer, acontece em nome de Jesus. Próstatas. Próstatas, Tudo. Eu acabei de ver isso agora. Cura sobre as próstatas e infecção de próstata, infecções de próstata contínuas, sim. sendo curadas em nome de Jesus. Sim, e sobre o óvulo. E te agradecemos porque tudo o que deve acontecer acontece. E que esse bebê seja levado até o fim em nome de Jesus. E que se desenvolva como deve e nos alegramos nessa vida. Essa vida que tu dás. De acordo com a palavra de Deus, disseste em tua palavra que nossa videira não daria seu fruto antes do tempo. E declaramos isso sobre esses pais, esses direitos de dizimistas. Que se eles dizimam e semeiam, essa é a herança deles, é o direito deles. E te agradecemos, Pai, que suas videiras não darão frutos antes do tempo, e elas levarão esses bebês até o fim em nome de Jesus. E não só isso, Pai, mas te agradeço que os seus partos elas serão sem esforço, sem dor, em nome de Jesus. Que elas não tenham todos os males que algumas mães têm ao carregar seus bebês. Que os seus pés não fiquem inchados, e não terão esses problemas de gravidez, que terão uma gravidez maravilhosa e terão partos maravilhosos. E elas desfrutarão da maternidade, desfrutarão da gravidez e da maternidade, Pai. Te agradecemos por não terem nenhuma depressão pós-parto. Agradecemos que não haja depressão pós-parto. E se estiverem amamentando, que esses bebês mamem como devem, com a pega correta. Declaramos que tudo será perfeito com esses bebês quando nascerem. Seus índices de apigar serão perfeitos em nome de Jesus. Como uma vaca Jersey. Sim, que essas mães produzam leite como uma vaca Jersey, como diz o Brandon. Que elas não tenham problemas para produzir leite para os seus bebês em nome de Jesus. Que haja abundância e transbordamento em nome de Jesus, sem ductos obstruídos nem nada, que tudo funcione como deve. Que possam nutrir bem os seus bebês como o Senhor planejou, Pai. Agradecemos que esses bebês recebam o sustento necessário para se desenvolverem em mente e corpo, em nome de Jesus. Sem autismo. Falamos contra qualquer coisa que seja errada? Down. Sim, síndrome de Down, paralisia cerebral, nada disso. Pai, agradecemos que esses bebês sejam íntegros e curados em nome de Jesus. Que sejam íntegros e curados em nome de Jesus. Eu concordo. Nada faltando. Nada. Quebrado nessas crianças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ao nascerem e serem criados por esses pais maravilhosos, agradecemos que ao crescerem, como diz em tua palavra, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando crescerem, não se desviarão dele.
E agradecemos que esses pais criarão esses filhos para ti, da maneira que deve ser. Como Ana clamou desesperadamente por seu filho e disse: Senhor, eu consagro este filho a ti. E se me deres um filho, eu o criarei como se deve. E agradecemos que esses pais criarão seus filhos como se deve. E essas crianças serão uma maravilhosa, maravilhosa representação nestes últimos dias. E elas sairão e farão todas essas coisas maravilhosas para o Senhor. E Pai, nós te agradecemos que o Senhor vê o coração desses pais, o Senhor conhece o desejo mais profundo deles. E nós chamamos essas crianças esses desejos mais profundos de seus corações. Tu vês, Senhor, e te agradeço por cumprires o que eles estão te pedindo. Eu me uno a eles em oração e te agradecemos porque está feito, que assim seja em nome de Jesus. Agora, eu acabei de ter uma visão. Enquanto ela estava orando, eu vi um salgueiro chorão que tinha muitos corações em vez dos ramos e das folhas do salgueiro chorão. Eu vi corações neles. Não era algo grotesco ou assustador, mas havia pequenos corações de bebê por todo esse salgueiro chorão. Estavam todos ligados uns aos outros. E esse salgueiro chorão. E eu vi, e era algo sobre a glória e o que você estava orando, acreditando por essas crianças. E os corações, orando pelos corações dessas crianças, orando, seja o que for isso aqui que está ligado a isso. Isso é interessante porque eu nunca vi nada assim antes, mas não era como um coração, como você vê assim, era como um coração, como um coração de Dia dos Namorados, mas eram coraçõezinhos cor de rosa e vermelhos, mas dava para vê-los nesse salgueiro chorão. E eu achei lindo, mas eles eram pequenos. Não como esses grandes que se vê. Eram pequenos como uma moeda de 50 centavos. Uma vitória em relação a negócios imobiliários. Você não tem conseguido comprar uma casa, você não tem conseguido um bom lar para a sua família. E o Senhor está abrindo portas agora mesmo para a casa dos seus sonhos, para a casa que é o desejo do seu coração, para poder dizer: é nisso que eu acredito. Faça a sua lista, escreva e deixe tudo bem claro. A visão entre você e seu marido ou esposa, ou se estiver sozinho, escreva. É por isso que eu estou acreditando. 3 quartos, 2 banheiros, o que for. Acredite em Deus para coisas grandes e escreva. E Pai, eu te agradeço, Senhor, que seja sem dívidas ou o que for. E eu te agradeço, Senhor, porque tu farás acontecer em nome de Jesus. Uma casa, o que você puder pagar. Se a sua fé não for para que seja sem dívidas, uma casa que seja acessível, que não seja pesada para mim, que eu possa pagar e cuidar, que Deus, que o Senhor cuide disso, e o Senhor me dará favor para consegui-la. Dê-me favor para consegui-la. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por termos lares bons e tementes a Deus, casas com bons telhados, casas com bons carpetes, casas com bom isolamento. Obrigado, Pai. E obrigado porque o Senhor sempre cuida. Carros com bons pneus, carros que me levem à igreja e tragam de volta, que seja um bom carro para ir ao trabalho, para que eu não precise me preocupar se estiver na estrada, se minha esposa vai chegar em casa a tempo, ou se vai conseguir chegar, porque o carro não aguenta. Pai, eu te agradeço por essa paz, porque temos bons carros que funcionam bem, por bons negócios. Sim, claro. Pai, que o Senhor nos dê favor com bons carros. Você acredita nisso? Tem gente acreditando em Deus por carros. Eu te agradeço, Senhor. Pai, pelo bom carro que me leva do ponto A ao ponto B e de volta, e que não quebra no acostamento da estrada. Não é a tua vontade, Pai, que nossas esposas ou maridos fiquem parados na beira da estrada, preocupados se vão conseguir chegar em casa. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor provê bons automóveis para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre cuida de nós para termos bons carros para dirigir. Você tem um bom carro e boas roupas,
Obrigado, Senhor, porque temos boas roupas. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nós te representamos. Nós representamos o melhor. Nós te representamos. Podemos nos vestir com o melhor. Se o mundo pode se vestir com o melhor e ter bons sapatos. Pai, quanto mais o Senhor proveria para nós. Eu profetizo essas roupas. Eu profetizo roupas bonitas. Roupas bonitas, bonitas, bonitas e decentes. Para que você não pareça uma Jezabel. Você pareça uma mulher bonita e apresentável. Elegante. E roupas de maternidade para essas mulheres que vão ficar É, grávidas. elas vão. Isso é muito importante quando se está grávida. Eu lembro que orei por roupas de maternidade também, porque é difícil achar umas bonitas, para que elas possam ter roupas bonitas. Eu orei por um tempo porque não podíamos pagar por nenhuma roupa de gestante. E eram tão caras, e para ser algo que você só usa por alguns meses. E alguém me deu todas as suas roupas e disse: Eu? Eu sinto que o Senhor me disse para te abençoar com estas. É, sim, claro. E eram roupas incríveis que eram muito caras. É, maternidade, motherhood, ou seja lá o que fosse. Eu lembro disso. Foi incrível. Então eu oro isso por todas essas mães que estão prestes a engravidar. Se você está ou se já está grávida e não tem roupas que sirvam, nós profetizamos isso para você. Em Em nome de Jesus. tempo de bênção. Sim, boas roupas de maternidade. Espere o que seria inesperado, certo? Certo? Acredite em Deus para o grande. Eu costumava ir a vendas de garagem procurar por elas. Mas estamos acreditando em uma colheita abundante para essas mães. Sim, hora de ser cabeça, não cauda por cima, não por baixo. Sim, Nós acreditamos. Que pai que isso está se cumprindo. Nós concordamos plenamente naquele momento. Diana e eu acredito que vocês vão nos mandar e-mails como todos esses outros que recebemos. Recebemos tantos deles. Quando você ora, Diana, há uma unção em você para bebês, para acreditar em Deus por bebês. E tem havido tantas pessoas enviando fotos de seus bebês dizendo: Ei, este é o meu filho do milagre. Deus me tocou. Eu não podia ter filhos e aqui está o bebê que queríamos te mostrar. sim. Recebemos muitos desses, recebemos este e é tipo, uau, Senhor, olha o que fizeste. Bebês fofinhos também, né, com seus chapeuzinhos e tal. Os filhos são uma bênção do Senhor. Sim, é divertido. Família é divertido, é emocionante. Ele vê seu coração, e como você, eu só, ele é tão maravilhoso. Uhum. Pelo que você está crendo, Sim, nada é grande demais e nada é pequeno demais. bebês lindos, pequenos milagres, pura alegria. Uhum. Sim. Uhum, E você é uma boa mamãe. sim, Sim. A Diana tem sido uma boa mãe. Nada é grande demais e nada é pequeno demais. Jesus pagou o preço por tudo isso, sim, por muito por isso. E eu creio no que é tempo de restituição pelo que você perdeu. Você pode ser uma mulher que teve muitos abortos espontâneos, é tempo de restituição. É hora da recompensa divina. Apegue-se a isso. Estou crendo pelo que o inimigo roubou. Estou clamando de volta em nome de Jesus. Você clama 7 vezes mais o que o diabo roubou. Você pode ter 7 vezes mais. Isso é muita criança. Eu diria, ó Senhor, eu ficaria animado com o dobro. Eu não sei. O que quer que você creia. Estou crendo pelo dobro, Senhor. Eu diria não por essas 7 vezes. Aquele papai fica tipo, uau, ok. Querida, no que crê agora? Eu creio 7 vezes mais. Uau. Ó, aleluia. não todos de uma vez. Aleluia. Ele diz: Ó, minha fé está com você. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Não. Não, eu diria não. Isso é uma colheita de transbordamento total. Estou clamando 7 vezes mais. Vê sua esposa orando no canto. Quero 7 vezes mais, diabo. Quero de volta. Escute, isso é uma colheita ali. Sim, Seria maior que a Octomon. sim, Lembra disso? Aquela mulher teve muitos bebês. Ó Pai, te agradecemos porque és o Deus do mais que suficiente. uhum, És o Deus do mais que suficiente, e tu remis o tempo. Tu és capaz de remir o tempo. Pois, Pai, repreendeste o devorador por nossa causa, e ele foi repreendido. Em nome de Jesus, e cremos que o melhor está por vir para o corpo de Cristo, que estamos saindo com o ouro e a prata, e nossos corações estão cheios de alegria. Eu amo essa escritura. Ó, eles saíram com o seu. Era algo sobre do que eles estão cheios, risos.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor por eles. Salmos 126, 2. Para ver de novo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor por eles. Entendeu? Salmos o quê? 126, 2. Que essa seja a sua escritura do dia. Ao encerrarmos hoje, encerrem com isso. Cante, eu quero ler. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: O Senhor fez grandes coisas por eles. É isso mesmo. Aleluia. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: O Senhor fez grandes coisas por eles. Salmo 126, 2. Eu amo isso. É isso aí. Então a nossa boca se encheu de riso. Ha, 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 diabo. Ha, 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 temos bebês, temos dinheiro sobrando nas contas. E as contas médicas e tudo já está pago antecipadamente. Ha, 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 diabo. A boca deles se encheu de riso e a língua deles de cânticos. Aleluia, glória a Deus, encontre uma boa canção para cantar. E então se dizia entre os gentios: O Senhor fez grandes coisas por eles. Então eles contaram para todos os gentios ao redor deles: O Senhor fez grandes coisas por nós. Nossos corações e também nossas bocas se encheram de muito riso e a nossa língua se encheu de belos cânticos, celebrando juntos esse momento tão especial. Gostou? Eu gosto disso. Essa é uma boa forma de se alegrar. Então a nossa boca se encheu de riso. Isso é um lar, o coração alegre serve de bom remédio. E as nossas línguas de cânticos. Então se dizia entre os gentios: Ha, 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 diabo, ha, ha, diabo, o Senhor fez grandes coisas por nós. Eu senti a unção em tudo isso, Diana. Essa escritura aí me tocou muito forte no meu espírito. O Senhor fez grandes coisas por nós. Ele proveu bons carros. Ele proveu boas casas. Ele proveu cura para os nossos corpos. Ele proveu libertação para as nossas mentes. Ele nos deu para sermos a cabeça e não a cauda. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Aleluia. Hein? Eu amo isso. Pai, nós te agradecemos por tudo o que fizeste pelo nosso país. Porque a nossa boca então se encheu de riso. Estamos vendo isso. Estamos rindo na cara do diabo. Estamos rindo do plano dele. Ele não tem nada. Ele está quebrado, falido e desgostoso. Ele não vai mexer com a gente, hein? Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque temos a vitória em nome de Jesus. Bem, louvado seja o Senhor. Oramos para que este vídeo te abençoe hoje. Nós amamos vocês. Obrigado por virem e orarem conosco. Jesus não foi maravilhoso hoje? Eu senti tanto a presença dele. Eu amei. Eu amo apenas eu amo ser a singularidade. Essa é uma boa palavra? A singularidade é tipo apenas feliz. Eu não sei. Eu não quero ser profundo demais. Você se afoga lá fora. Não seja profundo demais, Brandon. Você se afoga lá fora. Vai funcionar para você. Singularidade significa uma qualidade antiquada, incomum ou charmosa, muitas vezes de uma forma simples, não glóstica ou ligeiramente estranha. Bem, provavelmente não essa palavra então. Tanto faz. Bem, sou tão grato por cada um de vocês estar aqui. Eu realmente aprecio isso de verdade. Eu não sei. Acho que é só, como eu disse, este é o jeito que queremos viver a vida, em paz, com riso, hein? Estou tão cansado de todo esse pessimismo.
Digo a vocês, ei, há esperança, há avivamento. Há coisas que eu sei que o Senhor está prestes a fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E estou tão animado por fazer parte disso e creio que você faz parte disso. Ele guardou o melhor para o final e colocou os finalizadores, e é para isso que estamos aqui. E você não está animado por ele ter te trazido a este mundo para um momento como este? Você poderia ter nascido há 150 anos, mas ele disse: você vai agora. Por quê? Porque você tinha o que era preciso. Você foi feito para a vitória. Você foi feito para ser muito mais do que você já é. Quanto mais Jesus tem para nós, uau, estou apenas animado com isso. Mas até a próxima, amamos todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, clique no sino, dê o joinha, faça tudo o que puder para nos ajudar com o algoritmo. Se precisar, me encontre no X na descrição, Facebook, Instagram, TikTok, tudo isso. Não siga mais ninguém por aí tentando ser um imitador É sim. de quem tem muitos de nós. Tem gente copiando, colando e fazendo loucuras pela internet, mas tentamos tirá-los do ar o máximo possível. Não saia procurando. Só olhe na descrição do vídeo aqui. Isso, não se deixe enganar pelos imitadores. É porque tem muitos deles. Eu não estou no WhatsApp. Eu não estou no Nunca estive. Não estou em nada disso pedindo nada. Não ouça essas pessoas. Nem no Telegram. Não, nem no Telegram. Telegram é golpe. Deus abençoe a todos. Ponha um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus ama vocês e nós amamos vocês. Deus abençoe e nos vemos de novo. Tchau, tchau.